Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre 5 características, 5 qualidades da fé de Abraão. E hoje eu quero compartilhar com você sobre a segunda qualidade da fé de Abraão. Nós vimos no vídeo passado a submissão como a primeira característica da fé eficaz. E a segunda característica da fé de Abraão, o pai da fé eficaz, é a obediência imediata a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 3, diz assim: Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Quando Deus pediu a Abraão o seu filho, o seu único filho Isaque, um rapaz, um jovem, que era filho da promessa, Abraão não resistiu a Deus, Abraão não perguntou porquê a Deus, Abraão não questionou os propósitos de Deus. Ele simplesmente obedece à ordem de Deus. Ele não demora para obedecer. Diz o texto que eu li, que ele obedece imediatamente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Deus falou com ele de madrugada e pela manhã, Abraão imediatamente obedece a Deus. A obediência de Abraão é imediata, é rápida. Ele não tem dúvida do que fazer. O pedido de Deus está bem claro na sua mente. Ele não permite que suas inquietações interiores atrapalhem ou maculem a sua fé. Na linguagem de Paulo, ele fica firme como quem vê o invisível. Portanto, a fé eficaz é aquela que obedece de forma imediata. Você obedece a Deus de forma imediata? Você é um homem ou mulher de Deus que, quando Deus fala, quando conhece a vontade de Deus, diz: eis-me aqui, e obedece imediatamente, não espera, não questiona. Ele obedece sem compreender todos os fatos, mas ele obedece apesar das circunstâncias, ele obedece apesar das condições, ele obedece apesar da lógica, ele simplesmente obedece. Quem disse que a obediência a Deus depende das circunstâncias? Quem disse que a obediência a Deus depende de uma ação racional? Deus havia prometido a Abraão que lhe daria um filho, e que desse filho ele faria a sua descendência tão grande, tão enorme, infinita, como as estrelas do céu. Abraão, apesar da ordem de Deus, Abraão não racionaliza, ele simplesmente obedece. As ordens de Deus nem sempre são lógicas, nem sempre são racionais. Por exemplo, quando o povo de Israel está diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó vem atrás do povo de Israel, Moisés clama a Deus e Deus diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas como marchar? Pois tinha o mar à sua frente. Então as ordens de Deus nem sempre são lógicas, nem sempre são racionais, nem sempre nós podemos entender, mas mesmo sem entender, nós precisamos obedecer se queremos ter uma fé eficaz. Jesus, por exemplo, ordena a Pedro para vir ao seu encontro lá no barco, no mar da Galileia. Vem, Pedro, sobre as águas. E Pedro não questiona a palavra de Jesus. Pedro simplesmente obedece e coloca o seu pé sobre o mar da Galileia. E aí Pedro desfruta de uma das grandes maravilhas da Bíblia. Ele anda por um tempo por sobre as águas. Quando Deus fala, o servo obedece. Não importa aquilo que acontecer. Você obedece a Deus? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que entende que precisa obedecer a Deus mesmo nas circunstâncias mais adversas da vida. Que Deus te ajude, te dê essa fé operante, uma fé obediente. Eu vou orar pela sua vida, para que Deus acrescente fé no seu coração. A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Feche os seus olhos aí onde você está, você pode fazer isso. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe os teus filhos nesta hora, que encha-os de fé, uma fé operante, uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé obediente, que não te questiona, que apesar de não entender as circunstâncias da vida, sabe que precisa honrar o Senhor e precisa se lançar em tuas mãos. Eu abençoo os teus filhos nessa hora de angústia e de necessidade, nessa hora onde a sua fé está sendo provada. Eu abençoo e peço para o Senhor para dar uma fé operante, viva e eficaz,
para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é